Olá, crianças! Preparados para mais uma semana de aula? Vamos lá? Você sabe que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 17 do mês de maio de 2021. E o dia vai ficar assim: 17/5/2021. Boa tarde, crianças. Aqui é a professora Cláudia. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, onde nós vamos falar sobre a classificação silábica. Que seria isso, professora? É a separação em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, nós vamos agora escutar uma música e depois nós vamos fazer a atividade. Ok, crianças? Então, vamos lá! As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Crianças, agora vocês vão fazer, de acordo com a música que vocês escutaram, nós vamos fazer a classificação silábica, certo? Então, vamos lá. Na música apareceu algumas palavras. Então, vamos lá. Apareceu a palavra gato, apareceu pão, bola, casa e outras palavrinhas. Então, agora vocês vão fazer a atividade, conforme essa primeira linha aqui, ó. Gato, separação, Gá, traço, to. Então, ficou gato. A gente abre a boquinha duas vezes, ó, gato. O número de sílabas são 2, ó, 1, 2. Então, aqui vai o número 2 e a classificação vai ser
dissílaba, porque são duas sílabas, conforme o exemplo que está aqui em cima. Agora, vamos fazer o pão, ó. Pão. Pão se fala uma vez só, pão. Então, é apenas uma vez que nós falamos a palavra pão. Você abre só uma vez a boca, certo? Então, aí aqui, nós vamos colocar monossílabas. Por que monossílaba, professora? Porque só tem uma sílaba, correto? Vamos para a próxima palavrinha? Ó, bola. Então, você abre duas vezes a boca, ó, bola. Então, duas sílabas, que vai ser dissílaba. Certo, crianças? Então, essa é a primeira atividade. Em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma única sílaba. Vamos aos exemplos. Mãe, pão, pá, lá, pé. Todas essas palavras têm apenas uma única sílaba, então elas são classificadas como monossílabas. Palavras dissílabas são palavras que têm duas sílabas. Exemplos: casa, mesa, teto, amor, meio. Todas essas palavras, ao fazer a separação silábica, nós temos duas sílabas, então elas são palavras dissílaba. Palavras trissílabas são palavras que têm três sílabas. Exemplo: comida, música, escola, amigo. Ao fazer a separação silábica, nós encontramos três sílabas. Então, essas palavras são trissílabas. Palavras polissílabas são palavras que têm quatro ou mais sílabas. Exemplo: borboleta, esperança, recuperação, universidade, relacionamento. A primeira palavra, nós temos, então, uma, duas, três, quatro sílabas. Mas a última palavra, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sílabas. Uma palavra que tem quatro ou mais sílabas, ela é uma polissílaba. Muito bem. Separe as sílabas e classifique. Nós temos, então, as palavras, a separação das sílabas e suas classificações. A palavra indiferença, em sua separação silábica, nós temos aqui, então, uma, duas, três, quatro, cinco sílabas. Ela é uma polissílaba, porque ela tem mais de quatro sílabas. A palavra maçã, em sua separação, fica uma, duas sílabas. Se ela tem duas sílabas, ela é uma dissílaba. A palavra carinho, separando aqui, temos uma, duas, três sílabas. Se tem três sílabas, ela é uma trissílaba. A palavra feio, separando, fica uma, duas sílabas. Ela é uma dissílaba. A palavra pneu, em sua separação, ela tem apenas uma única sílaba. Portanto, ela é uma monossílaba. E a palavra saúde, em sua separação, nós temos uma, duas, três sílabas. Ela é uma trissílaba. Parabéns! Agora você já sabe que são palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Na próxima aula, veremos a acentuação das palavras. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Olá, crianças! Agora nós vamos fazer a nossa próxima atividade, que vai ser o quê? Nós vamos fazer de acordo com o que está pedindo, fazer uma lista dos objetos que nós temos em casa. E em seguida, vamos fazer em uma caixa de papelão ou em um papel para nós recortarmos as sílabas. Então, vamos lá. O que nós temos em casa, aí na casa de vocês? Mesa, certo? O que mais que a gente tem em casa, que vocês têm em casa aí? Vamos pensar? Por exemplo, tem copo, certo? Vocês podem estar utilizando também a caixa de papelão, ó. Todo mundo tem em casa uma caixa de sapato, certo? Então, nós vamos fazer o quê, professora? Nós vamos pegar essa caixa com uma tesoura, vamos recortar a tampa. Por quê, professora? Porque vai ficar um material assim mais firme.
Então, nós podemos colocar nessa própria caixa de papelão, ó, vamos fazer, ó, mesa. Aí, nós vamos pegar e vamos fazer o quê? Vamos pegar e vamos recortar as sílabas, ó. Certo? Isso daí vocês podem estar fazendo na casa com o material que vocês têm. Quem tem o papelão, pode estar fazendo com papelão, ó. Ficou mesa. Quem não tem, pode estar fazendo numa folha de papel, mesmo em casa, tá? Ó. Porque quem não tem, né, vai fazer com que tem. Pode ser na folha de papel, ó. Que é, ó, ficou mesa. Então, esse daqui é um material móvel para vocês estarem brincando em casa, ó. Copo. Vamos recortar a palavra copo, ó. Tem 2 sílabas, certo? Então, ficou, ó, ó, ficou copo, certo? Ai, professora, eu quero fazer no papelão porque é um material melhor. Aí, vocês vêm aqui na caixa, ó, e pode estar escrevendo, ó, com o material que vocês têm aí, tá? A professora pegou esse material, que é o que a professora tem aqui. Ó, copo, certo? Aí, vocês vão fazer o quê? Pegar uma tesoura, né? E vamos recortar. Nós vamos recortar a palavrinha. Recortou a palavra, aí nós vamos o quê? Dividir ela, certo? Ó, ficou copo. Então, com esse material, vocês podem estar fazendo tanto na caixa de papelão, como também no papel. Que é para vocês o quê? Estarem brincando, estarem... Crianças, dando continuidade, vocês podem estar colocando mais palavrinhas que vocês têm em casa, ó. Cama, prato, a professora colocou sorvete, tá? E vocês continuam fazendo aquela separação silábica, que vai ser um jogo. Jogos para vocês se distraírem, para vocês brincarem e dessa maneira vocês estarem aprendendo, tá bom? Agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Crianças, agora nós vamos para a nossa próxima atividade, que é para pintar essa flor, conforme a legenda. Então, ó, trissílaba são as palavras que têm 3 sílabas. Então, vamos pintar, ó, médico. Então, vamos pintar médico, certo? Qual outra palavra que tem 3 sílabas? Olha lá, macaco. Então, vamos pintar a palavra macaco, certo? E assim nós vamos fazer com as palavras que têm 3 sílabas, tá? Nós vamos pintar... Agora, nós vamos pintar as palavras monossílabas da cor azul, ó. Pé. Então, ele fala só uma vez, abre a boquinha só uma vez, ó. Pé, tá bom? Então, aí vocês vão ver as outras palavras que fala somente uma vez e vai pintar da cor azul, certo? Ó, pão, flor, luz. Vocês vão pintar de azul. Agora, nós vamos pintar de vermelho polissílaba. O que seria polissílaba? Que tem 4 ou mais sílabas. Qual dessas? Tomate? Não. Elefante. Então, tem 4 sílabas. Então, nós vamos pintar a palavrinha elefante, certo? Então, nós vamos estar colorindo essa pétala dessa flor, tá bom? Agora, nós vamos para a cor verde. Então, vai ser a palavrinha dissílaba. Qual que é? Ó, flor, não. Flor fala uma vez só. Então, ela é monossílaba. Gato. Então, ela é dissílaba. Então, nós vamos pintar gato. E assim, nós vamos pintar de acordo com a classificação, tá bom, crianças? Pato. 2 sílabas. Então, vamos pintar de que cor? Verde, tá bom? Crianças, aqui está a flor, conforme foi pintado, conforme foi pedido na legenda. Olha o jeito que ficou a nossa flor. E assim encerra a nossa aula, que nós falamos sobre a separação das sílabas, a classificação, tá bom? Até a nossa próxima aula. Obrigada!
Boa tarde, crianças. Aqui é a professora Cláudia. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, onde nós vamos falar sobre a classificação silábica. Que seria isso, professora? É a separação em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, nós vamos agora escutar uma música e depois nós vamos fazer a atividade. Ok, crianças? Então, vamos lá! As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma única sílaba. Vamos aos exemplos. Mãe, pão, pá, lá, pé. Todas essas palavras têm apenas uma única sílaba, então elas são classificadas como monossílabas. Palavras dissílabas são palavras que têm duas sílabas. Exemplos: casa, mesa, teto, amor, meio. Todas essas palavras, ao fazer a separação silábica, nós temos duas sílabas, então elas são palavras de sílaba. Palavras trissílabas são palavras que têm três sílabas. Exemplo: comida, música, escola, amigo. Ao fazer a separação silábica, nós encontramos três sílabas. Então, essas palavras são trissílabas. Palavras polissílabas são palavras que têm quatro ou mais sílabas. Exemplo: borboleta, esperança, recuperação, universidade,
relacionamento. A primeira palavra, nós temos, então, 1, 2, 3, 4 sílabas. Mas a última palavra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Uma palavra que tem 4 ou mais sílabas, ela é uma polissílaba. Muito bem. Separe as sílabas e classifique. Nós temos, então, as palavras, a separação das sílabas e suas classificações. A palavra indiferença, em sua separação silábica, nós temos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Ela é uma polissílaba, porque ela tem mais de 4 sílabas. A palavra maçã, em sua separação, fica 1, 2 sílabas. Se ela tem 2 sílabas, ela é uma dissílaba. A palavra carinho, separando aqui, temos 1, 2, 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, ela é uma trissílaba. A palavra feio, separando, fica 1, 2 sílabas. Ela é uma dissílaba. A palavra pneu, em sua separação, ela tem apenas uma única sílaba. Portanto, ela é uma monossílaba. E a palavra saúde, em sua separação, nós temos 1, 2, 3 sílabas. Ela é uma trissílaba. Parabéns! Agora você já sabe que são palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Na próxima aula, veremos a acentuação das palavras. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Olá, crianças! Agora nós vamos fazer a nossa próxima atividade, que vai ser o quê? Nós vamos fazer de acordo com o que está pedindo, fazer uma lista dos objetos que nós temos em casa. E em seguida, vamos fazer em uma caixa de papelão ou em um papel para nós recortarmos as sílabas. Então, vamos lá. O que nós temos em casa aí na casa de vocês? Mesa, certo? O que mais que a gente tem em casa, que vocês têm em casa aí? Vamos pensar? Por exemplo, tem copo, certo? Vocês podem estar utilizando também a caixa de papelão, ó. Todo mundo tem em casa uma caixa de sapato, certo? Então, nós vamos fazer o quê, professora? Nós vamos pegar essa caixa com uma tesoura, vamos recortar a tampa. Por quê, professora? Porque vai ficar um material assim mais firme. Então, nós podemos colocar nessa própria caixa de papelão, ó. Vamos fazer, ó. Mesa. Aí, nós vamos pegar e vamos fazer o quê? Vamos pegar e vamos recortar as sílabas, ó. Certo? Isso daí, vocês podem estar fazendo na casa com o material que vocês têm. Quem tem o papelão, pode estar fazendo com papelão, ó. Ficou mesa. Quem não tem, pode estar fazendo numa folha de papel, mesmo em casa, tá? Ó. Porque quem não tem, né, vai fazer com que tem. Pode ser na folha de papel, ó. Que é, ó, ficou mesa. Então, esse daqui é um material móvel para vocês estarem brincando em casa, ó. Copo. Vamos recortar a palavra copo, ó. Tem 2 sílabas, certo? Então, ficou, ó, ficou copo, certo? Ai, professora, eu quero fazer no papelão porque é um material melhor. Aí, vocês vêm aqui na caixa, ó, e pode estar escrevendo, ó, com o material que vocês têm aí, tá? A professora pegou esse material, que é o que a professora tem aqui. Ó, copo, certo? Aí, vocês vão fazer o quê? Pegar uma tesoura, né? E vamos recortar. Nós vamos recortar a palavrinha. Recortou a palavra, aí nós vamos o quê? Dividir ela, certo? Ó, ficou copo. Então, com esse material, vocês podem estar fazendo tanto na caixa de papelão, como também no papel. Que é para vocês o quê? Estarem brincando, estarem... Crianças, dando continuidade, vocês podem estar colocando mais palavrinhas que vocês têm em casa, ó. Cama, prato, a professora colocou sorvete,
tá? E vocês continuam fazendo aquela separação silábica, que vai ser um jogo. Jogos para vocês se distraírem, para vocês brincarem e dessa maneira vocês estarem aprendendo, tá bom? Agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Crianças, agora nós vamos para a nossa próxima atividade, que é para pintar essa flor, conforme a legenda. Então, ó, trissílaba são as palavras que têm 3 sílabas. Então, vamos pintar, ó, médico. Então, vamos pintar médico, certo? Qual outra palavra que tem 3 sílabas? Olha lá, macaco. Então, vamos pintar a palavra macaco, certo? E assim nós vamos fazer com as palavras que têm 3 sílabas, tá? Nós vamos pintar... Agora, nós vamos pintar as palavras monossílabas da cor azul, ó. Pé. Então, ele fala só uma vez, abre a boquinha só uma vez, ó. Pé, tá bom? Então, aí vocês vão ver as outras palavras que fala somente uma vez e vai pintar da cor azul, certo? Ó, pão, flor, luz. Vocês vão pintar de azul. Agora, nós vamos pintar de vermelho polissílaba. O que seria polissílaba? Que tem 4 ou mais sílabas. Qual dessas? Tomate? Não. Elefante. Então, tem 4 sílabas. Então, nós vamos pintar a palavrinha elefante, certo? Então, nós vamos estar colorindo essa pétala dessa flor, tá bom? Agora, nós vamos para a cor verde. Então, vai ser a palavrinha dissílaba. Qual que é? Ó, flor, não. Flor fala uma vez só. Então, ela é monossílaba. Gato. Então, ela é dissílaba. Então, nós vamos pintar gato. E assim, nós vamos pintar de acordo com a classificação, tá bom, crianças? Pato. 2 sílabas. Então, vamos pintar de que cor? Verde, tá bom? Crianças, aqui está a flor, conforme foi pintado, conforme foi pedido na legenda. Olha o jeito que ficou a nossa flor. E assim encerra a nossa aula, que nós falamos sobre a separação das sílabas, a classificação, tá bom? Até a nossa próxima aula. Obrigada!